Quero convidar a missionária Judete, ela que já ministrou aqui, enquanto mulheres, aqui várias vezes, e quero lhe agradecer, irmã. Quando a Clara lhe convidou e você aceitou o convite, muito obrigado. É sempre um grande prazer tê-la conosco, pelo seu caráter, pela sua vida com Deus, pelo seu testemunho de fé. Isso conta muito nesses dias. Obrigado. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu ontem, lá no Chás, e fique à vontade. A irmã vai dar uma palavra, depois eu vou fazer a parte da ceia. O microfone aqui. Tá ligado? Deixa eu ver se está ligado. Deixa eu ver se está ligado aqui. Tá. Gratidão. Glória a Deus. Amém, Jesus. Eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Estou feliz de estar aqui nesta manhã e um privilégio participar da ceia. Participar da ceia do Senhor é um privilégio. E quero engrandecer o Senhor por esta casa de oração, bendizer o Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito. Agradecer ao Senhor pela vida do pastor Josimário e Ana, pela confiança, pelo carinho, são amigos, né? E grata ao Senhor por alguns que estão aqui também, que já conheço. Bendito seja o nome do Senhor por todas as coisas. E eu estava ali filmando o templo e engrandecendo ao Senhor. Eu me lembro do templo lá naquele lugar, Laranjeira. Tinha umas escadinhas, não era? Confesso que para subir elas era mais fácil naquele tempo, mas está tudo certo. Mas eu me lembro do templo, me lembro desta casa. Esta casa eu tenho boas lembranças. Uma casa de oração, um povo acolhedor, um pastor com a sua amada esposa, um casal que é referência de casamento. Isso para mim é extraordinário. E em muitas áreas para a glória do Senhor. E louvo a Deus quando penso sobre a vida do líder desta casa, a integridade do seu coração. Isso, confesso a você, que é raro. Não preciso trazer confetes, não é sobre isso, é sobre dar honra àquele que tem a honra. E o pastor Josimário, para mim, é um exemplo, juntamente com a Ana Clara, de vida com Deus, de busca, de seriedade no reino de Deus, de acolhimento, um homem que ama missões, diante dos tempos que temos vivido. Tão raro se falar em missões, tem igreja que nem fala mais em missões. E esta casa ainda tem esse princípio, e eu exalto o Senhor por isso. Quero desejá-los nesta manhã, uma manhã muito feliz. Amém? Olhe para essa pessoa linda que está aí do seu lado e diga assim: Jesus ressuscitou. Diga, Ele é o motivo da nossa alegria. Se alegre no Senhor. Glória a Deus. Desafios todos nós temos. E estar feliz é um estado de espírito e a gente contribui muito para isso. Eu gostaria que você colocasse sobre os seus pés. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 22. Essa foi a palavra que o Senhor propôs ao meu coração para dividir com você. Lucas, capítulo 22. Versículos de 31 a 34. Lucas, capítulo 22, versículo de 31 ao 34. Quem encontrou pode dizer aleluia. Aleluia.
E disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como um trigo, para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, confirma isso aos teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Coloca a sua Bíblia sobre o assento, por favor. Dê a mão a essa pessoa que está do seu lado. E vamos orar nesta hora. O pastor já orou, mas nós queremos orar por esta palavra, amém? Feche os seus olhos. Esta casa é uma casa de oração e nós vamos clamar ao Senhor nesse momento. Pai, estamos aqui para a honra e a glória do Teu nome. Viemos celebrar a Ti nesta manhã. Tributamos ao Senhor a honra, a glória, o louvor e a adoração. Esta manhã extraordinária de ceia, onde vamos celebrar a morte do Senhor até que Tu venhas como mandamento do Senhor. Pai, Te louvamos e exaltamos porque acordamos vivos. Oh, aleluia, porque podemos, Senhor, comer nesta manhã, estamos vestidos, calçados, nos abrigamos debaixo de um teto, temos filhos sadios. Ah, Senhor, quantos benefícios nós temos, por isso tributamos a Ti a honra. Pai, estamos aqui nesta manhã, não precisamos que alguém nos desse um banho, que alguém pusesse na nossa boca o alimento. Trabalhamos durante a semana e vimos o fruto do trabalho. Ah, Senhor, os netos são perfeitos, a família está com saúde, que é o bem maior. Eles estão com a Tua palavra, que nos faz mais que vencedores. Por isso, Pai, nós Te honramos nesta manhã e pedimos a Ti, ó grandioso Santo Espírito, amigo, meu amigo fiel, que esta palavra entre nosso coração como flecha que acerta o alvo, como a espada de 2 gumes capaz de discernir pensamentos, intenções do coração, separar alma e espírito, juntas e medulas, e que a Tua palavra penetre nos nossos ossos, como um azeite que penetra, Senhor, no interior e no corpo do homem. Bendito seja o nome do Senhor. Ilumina, Senhor, porque a revelação já está aqui, mas que o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado nesta manhã. Mas antes de você se assentar, abraça essa pessoa que está do seu lado e diga: bom dia. Bom dia. Glória a Deus. Às vezes nós chegamos tão apressados na igreja, não é? É a chave que sumiu, é o chinelo que desapareceu, é o cinto que estava aqui, estava na gaveta, não estava. Cadê? Cadê? É o menino que atrasa, é o carro que tem que tirar da garagem, o cachorro está na frente. Não é assim para vir para a igreja? E a gente chega tão apressado que a gente esquece de olhar nos olhos do outro. Aleluia. E vocês já se assentaram? Acredito não. Vocês já estão assentados? Por gentileza, mais uma vez, fique de pé. Você cumprimentou o irmão do lado, mas tem alguém atrás de você que precisa do seu sorriso, para o dia ficar feliz. Como você está, meu irmão? Que bom ter você aqui. Que alegria ver você de novo. Você faz falta nesta casa. Eita glória! E a galeria? Cumprimente o seu irmão, abrace alguém que está aí. Você faz parte do culto, já está aí pertinho do céu. Qualquer coisa Jesus daí arrebata.
Quem senta na galeria está a um passo do arrebatamento. Aleluia, sente adorando ao Senhor. Aleluia. Queridos, é um texto bastante conhecido. E eu quero dizer para você, quero ser breve, que esse texto é tão necessário para nós nesses dias. Um alerta, um despertar do Senhor. Lembre que Simão andava com Jesus. Simão viu os milagres que Jesus fazia. Simão ouviu o cego ver. Simão viu surdo ouvir. Simão viu paralítico andar. Simão viu leprosos serem curados. Simão foi atuante, participante de todo aquele que estava entendiam, não sei se pela tristeza de perder o líder, não sei o mentor, não sei o que Jesus significava para os discípulos, mas ele estava ali. E ele era testemunha de toda a glória que a igreja do Senhor estava vivendo, também testemunha do desafio. E caminhando com Jesus, ele sabia o quanto Deus era fiel. Mas tem uma coisa que me chama a atenção nesse texto, quando ele diz: Simão, Simão, Satanás está pedindo para se andar contigo como um trigo. Que coisa difícil. Precisamos compreender que apesar de tudo o que vemos, apesar de tudo aquilo que ouvimos, de tudo que presenciamos, das experiências e da glória do Senhor que podemos ser participantes, precisamos olhar para dentro de nós e compreender em que posição nós estamos. O Evangelho não é apenas olhar para o outro. O Evangelho é olhar para dentro de si. Até porque nós não damos conta do outro, nem mães dos filhos depois de 18 anos. Mas o Evangelho nos remete a olhar para dentro do nosso coração e entender que tempo nós estamos vivendo. Ok, aleluia. Vocês conseguem me ouvir? Dá um joia. Amém. E você percebe que nesse momento, Pedro está no meio dos discípulos, Pedro está no meio do grupo, Pedro está sendo preparado para dar continuidade à igreja. E o Senhor traz uma palavra para Pedro muito forte, dizendo: Satanás está pedindo a sua vida. E nós olhamos para esse texto, a seriedade disso, quando no 32 a palavra do Senhor diz, Jesus diz assim para ele: mas eu roguei por ti. Jesus intercede por nós. E a palavra do Senhor diz que ele diz para ele: eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. O que a gente aprende com isso? Que a fé esmorece. Queridos, nós não somos anjos. Precisamos alimentar a nossa fé. Precisamos alimentar a nossa vida com o Senhor. Precisamos estar dispostos a investir em nós mesmos. Muitas vezes nós investimos na empresa, é correto. Investimos nos filhos, muito bem. Investimos na casa, no carro, principalmente os homens, né, que gostam de limpar, de espelhar, de arrumar, de deixar cheiro. É um prazer.
nada contra. Mas muitas vezes esquecemos de olhar para a casa que está aqui, que precisa ser cuidada, que precisa ser fortalecida, que precisa ser alimentada. E a gente percebe que esse peneirar não era algo fácil. O peneirar era sacudir com força, era separar o grão da palha. Esse sacudir era expor o trigo no momento da pressão, para ver realmente o que era palha e o que era trigo. E para isso precisava de uma pressão muito grande, porque o trigo está escondido dentro da palha. E para ver essa separação, essa divisão, soltar esse grão, era necessária uma pressão muito forte. E quero dizer para você que era um tempo em que Pedro estava vivendo uma pressão muito grande. O Senhor estava falando da sua vida espiritual, a provocação que o inimigo iria fazer, a intensidade da pressão. Pedro iria viver um teste de fé muito grande. Satanás estava pedindo para sacudir a vida de Pedro. Sabemos porque está escrito na palavra, mas Pedro não sabia o que estava acontecendo, como Jó não sabia o que estava acontecendo com ele. Louvado seja o nome do Senhor, que para que ele faça alguma coisa é preciso que ele tenha permissão do Senhor. Lembra de Jó? De onde vem? Passear pela terra, rodear por ela, viste meu servo Jó, e ele qualifica Jó. Mas a gente olha para o texto e vê que ele diz a Jó: também tu cerca ele de todo bem. E o Senhor então permite que ele vá, só não permite que ele toque na vida de Jó. Mas essa conversa Jó não teve acesso. Como essa situação com Pedro, Pedro também não teve acesso. As coisas estavam acontecendo no reino do Espírito. E muitas vezes nós estamos passando por pressões, situações, coisas diferentes acontecendo pela pressão para separar o trigo da palha. E por que Pedro? Porque era ameaça para o futuro da igreja. E por que Pedro? Porque Pedro era a liderança. Por que Pedro? Porque Pedro carregava o projeto de Deus. Olha para quem está do seu lado e diga assim: a pressão é grande sobre você, por causa da unção, por causa da sua fidelidade, por causa do seu amor a Deus, por causa do seu desejo de ir para o céu, por causa do plano que Deus tem na sua vida, que é muito maior do que aquilo que você pode imaginar. Aleluia. Ele queria expor as fraquezas de Pedro. Ele queria desanimar Pedro. Ele queria produzir em Pedro uma queda de padrão de confiança no Senhor. Ele queria instalar na alma de Pedro medo. Ele queria instalar na alma de Pedro a negação. E a gente percebe aqui no versículo de número 33, acompanhe comigo por favor em Lucas. Ele disse, 32, digo: mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Jesus sabia que Pedro não estava preparado. Pedro não sabia, mas Jesus sabia que Pedro não estava preparado. E nesse momento a palavra do Senhor nos ensina que ele diz: quando tu te converteres, ó Pedro, confirma aos teus irmãos. Ué, Pedro não estava com Jesus? Pedro não viu milagres? Pedro não viu o sobrenatural? Pedro não estava orando com Jesus? Pedro não viu tantas maravilhas que nós hoje não vimos? Como é que Pedro tinha que converter para contar aos irmãos? Estar no templo não significa estar pronto. Carregar uma Bíblia não significa estar pronto. Falar em mistérios com Deus não significa estar pronto. Falar línguas estranhas não significa, dons espirituais não significam, até porque para a igreja
só se enxerga pecado quando se fala de uma vida promíscua sexualmente, quando tem tantas outras coisas que ficam aquém da vida que Deus deseja para nós e em nós. E a nossa fé, que é mais valiosa do que o ouro, como disse Pedro. Aleluia. E nesse momento Jesus diz para ele, e ele lhe disse, versículo 33, Pedro responde: Senhor, eu estou pronto para ir contigo. Aonde? A prisão e a morte. Eu acho tão interessante essa palavra, esse pedacinho aí do texto, quando Pedro diz: eu estou pronto. Eu estou pronto. E quantas vezes a gente diz: eu estou pronto. Eu estou pronto para ir para o evangelismo. Eu estou pronto para o que der e vier. Eu estou contigo, pastor. Eu estou contigo na liderança. Não é assim? Eu estou pronto. Eu sou servo. Eu vou subir. Eu tenho certeza. E muitas vezes, na hora da pressão, vem o teste da fé, onde o grão tem que separar da palha. E tem um materialzinho, não sei, minha avó tinha, não sei a sua, minha avó era bem ali da roça, que tinha um machucador de feijão. Quem lembra? Vixe, eu vou me sentir arrasada. Será que só eu sou tão velha assim, pastor? Se eu também tinha um machucador de feijão? Hein? Quem tinha? Levanta a mão aí para eu não ficar desnorteada. Os novinhos. Ó, não era assim? Para quebrar o grão. Sabe como era o nome daquilo no grego? Tribulum. Que gera tribulação. E é na hora da pressão, é na hora da tribulação, é na hora do momento difícil que a fé é provada. E a gente até canta, né? Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance. Mas quando o irmão se levanta contra você, você quer desviar. Quando o tribulum chega, faz assim para o irmão, que é para ele sair daqui e ir almoçar pensando no tribulum. Quando o boleto não dá para pagar na segunda, quando a pressão chega daquele filho que você criou no evangelho, ele não quer conta mais com Jesus. A enfermidade, ontem no chat tivemos um testemunho incrível de cura, de uma palavra profetizada e sustentada. Cadê as mulheres que estavam no chá ontem? Oh, glória! Olha para quem não foi, que está aí diante de você e diga: oh. E ele disse: eu estou pronto para ir contigo. Eu estou pronto até a prisão e a morte. E Jesus diz a Pedro: eu te digo, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que tu me negue. Quantas vezes? E o galo ali era a troca de soldados, onde tinha um som e trocava-se os soldados. E quando Pedro nega Jesus, Jesus só olha para Pedro e a Bíblia diz que Pedro saiu para chorar amargamente. Mas Pedro estava dizendo o quê? Eu estou pronto. Pedro não sabia que o Pai estava rogando por ele, que Jesus estava ali para interceder por ele, que ele precisava ser perseverante na fé, lembrar, como diz em Hebreus 7:25, que ele intercede por nós. E na hora do maior desafio, nem lembrando como discípulo, mas como amigo, Jesus não via Pedro. E eu quero lembrar para você que naquele momento,
Alguém chegou para Pedro e disse assim: tu estava com ele. A tua fala te denuncia. Pedro tinha um dialeto igualzinho de Jesus. A tua fala te denuncia. Você também é um dos dele. A criada vem e diz: tu estava com ele. Eu não conheço este homem. E a gente olha para as páginas da Bíblia e diz: meu Deus, por que Pedro fez isso? Eu faria diferente. Será, irmãos? Será que nós verdadeiramente estamos fazendo diferente? Será que realmente estamos prontos? Será que realmente eu estou pronto? Você está pronto? Pergunta para a pessoa que está aí do teu lado. E Jesus diz: quando você se converter. Por que Jesus disse a Pedro: quando você se converter? Jesus estava dizendo: quando você voltar quebrantado. Quando você voltar moído, Pedro. Quando você voltar quebrado da decepção com você mesmo que não estava pronto. Você vai ter um testemunho grande para contar. Quando você reconhecer, Pedro, o teu erro, quando você entender, Pedro, que você precisa ser restaurado, o grande problema hoje da igreja é que a igreja está satisfeita, é que a igreja se acha pronta, é que a igreja se acha capaz, é que a igreja se acha que está num nível muito elevado, porque carrega a Bíblia e vem ao culto. Tarabacá, suia. Purio de Camassai, porque canta, porque fala em línguas, porque dança. Rabacalabaiaçai. Oh, Paulo diz que quando estou fraco, é que sou forte. Isso não te dá razão à carne para libertinagem, mas é quando nós olhamos para dentro de nós e dizemos: misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, porque eu ainda preciso muita coisa. Interessante que a maioria dos momentos de grandes conversões são nos congressos, nos retiros, da igreja, quando conseguimos, graças a Deus por isso, levar alguns da igreja para um lugar à parte, onde a panela não apita, o cachorro não late, a empresa não chama, o contador não diz vem cá, que conseguimos levar o povo, e glória a Deus pelos que vão, porque tem muitos que ainda sobem no nível de orgulho e dizem: eu não preciso disso. E que conseguimos ler a Bíblia, e então nós pegamos o espelho que é a palavra, colocamos diante dos nossos olhos, diante do nosso coração, e nós vamos entender que nós ainda não estamos prontos. Pedro confiava em si mesmo, por isso ele disse: eu estou pronto. Pedro ainda não reconhecia as suas fragilidades. Com muito carinho, para ele não levantar e ir embora, olha para esse irmão, essa irmã, e diz assim: você percebe as suas fragilidades ainda? Todos passamos pela peneira, todos passamos pela prova. E eu quero dizer para você que a prova não é abandono de Deus. Abraça essa pessoa que está aí do seu lado e diga assim: a prova, o tribulo, a situação que você está vivendo não é abandono de Deus. É Deus tirando a palha do grão. Para revelar quem nós somos. Cantar quando tudo vai bem é fácil. Testemunhar no momento da saúde é muito bom. Dizer: Jesus, eu te amo, quando cair um Pix excelente na conta, é maravilhoso.
Rai. Mas quando você olha para a mesa e tem 5 pães e 2 peixinhos e 20 meninos para comer, rabacalabadacalabachai, glórias ao nome de Jesus. A peneira ia passar e Deus permitiu e veio o aviso, porque ser crente não nos isenta da peneira. O Espírito não elimina a fragilidade do homem. A fé provada não é só confessada, ela tem que tirar a palha, para que fique o grão com excelência. Eu sempre digo para as mulheres, cheguei numa determinada igreja um dia, uma moça estava do lado e eu cheguei com a minha Bíblia e precisava de um lugar para sentar, ela não me conhecia. E ela olhou para mim e disse: quem será que vai pregar hoje? Uma outra veio de lá, sentou do lado dela e disse: a pregadora é ela. Segura, porque hoje a peia vai descer, porque aí só prega cajado. E eu disse: não é verdade. Eu prego o amor de Deus. E o amor de Deus é se alinhar para ir para o céu. O amor de Deus é tirar você do conforto. Eu fui chamada para crente, para tirar do conforto, do tenho tudo, do posso tudo, do sou o melhor, do grande, o evangelho que eu aprendi, que é descendo que eu vou subir. E Pedro foi perdendo os princípios, por isso que o Senhor diz: não tira os marcos antigos. Pedro esqueceu de orar lá atrás. Jesus no jardim chamou Pedro para a oração, mas ele dormiu. E Jesus voltou 3 vezes. E os discípulos estavam dormindo, não oravam mais. Talvez se Pedro estivesse orando naquele momento com Jesus, ele tivesse revestido para não estar orientado na fogueira errada. Pedro estava no meio dos homens que não era para estar. Pedro estava no lugar errado. Pedro estava na hora errada. Pedro estava com o povo errado. Por isso negou a Jesus. Nem todo lugar lhe cabe. Nem toda amizade te serve. Nem todo lugar é bom para você. Nem todo sócio vai te levar para frente. Calabada, calabada, rabada, ai, 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 ai. Não fique se espremendo para entrar no lugar que não te propõe a vida eterna. O lugar não te cabe. Deus já te mostrou, Deus já falou, mas a dureza do coração fica dizendo: eu quero fazer prova de Deus. Andarabaia cheio. Oh, rabacaia surimanai. Pedro não orou, por isso não resistiu na hora do tribulo. E é o que a igreja precisa nos nossos dias: é voltar a estar de joelho, é voltar a jejuar, é voltar a ir às vigílias. Ninguém fala mais em vigília. Ninguém mais quer uma noite orando. Quer a igreja como fast food. Eu passo, peço o cardápio e ele me entrega e eu pago. Mas não é assim. Fica de pé. Eu quero orar com você nessa hora, me permita. Orabacaia xeremanai. Nós estamos numa manhã de ceia do Senhor.
Coisa linda, os costumes que aprendemos, que não podemos retirar. Quando a gente ia para a ceia em jejum, não era assim? Quem lembra? Misericórdia, só eu sou velhinha, é? A gente ia para a ceia jejuando, refletindo, para participar da mesa do Senhor. A ceia era um culto de festa. Oh, aleluia! E nós chegávamos antes para dobrar o joelho, orar. Mas orar, alguns já não querem mais. Aleluia. Por isso eu escrevi um livro sobre intercessão. E eu trouxe aqui, onde eu falo do poder da oração. Porque o Espírito do Senhor colocou no meu coração resgatar uma geração que tem intimidade com Deus. Pega na mão desse irmão. Comece a orar e eu vou te acompanhar. Eu não sei o que é que você está vivendo. Eu não sei que momento é esse que você está vivendo. Qual é a tribulação que você está passando? Que tribulação é essa que você está vivendo? Que dor é essa que você está carregando? Que desafio é esse? Para que Deus está te chamando? Você está pronto para o Senhor? Para o propósito dEle na sua vida? Ó Pai, nós honramos o Teu nome nesta manhã. Eis aí a Tua palavra. Rogamos a Ti a misericórdia. Rogamos a Ti a compaixão, Senhor. Nos ajuda, porque de nós mesmos nós nem nos conhecemos, ó Deus. Tem misericórdia. Tu és tão bom que muitas vezes Tu não revela para nós, Senhor, o que vamos viver, porque senão voltaríamos do caminho. Mas a Tua misericórdia tem nos guardado. Ó Pai, como o Senhor intercedeu por Pedro, intercede por nós nessa hora, juntamente com Teu Espírito. Ah, Senhor, como intercessão é valiosa. O Senhor intercedeu para a fé de Pedro não desmoronar. Levanta nessa casa, levanta um exército poderoso, de homem e mulher que ora, humilde, que reconhece que precisa do Senhor, que precisa da Tua graça, que precisa do Teu poder, que precisa da Tua compaixão. Ah, Deus, queremos apresentar nossas casas a Ti. Queremos apresentar os nossos filhos. Queremos apresentar os cônjuges. Queremos apresentar os nossos líderes, os nossos intercessores, o nosso pastor. Toma, pastor Josimar, nas Tuas mãos, e Ana Clara. Glorifica Teu nome. Exalta Teu nome. Bendiz o Teu nome nessa manhã. Que esta palavra encontre o lugar para que ela vai ser designada. Desperta, Senhor, os Pedros que estão aqui, a começar em mim, que necessito da Tua graça. Traz luz às minhas trevas. Traga luz nos nossos caminhos. Treva é tudo aquilo que eu não vejo. Não é apenas o inferno, mas traga luz aonde eu estou cega. Abra os meus ouvidos, abra o meu coração, Jesus. Tem misericórdia, tenha compaixão. Em nome de Jesus. A igreja pode aplaudir o Senhor. Amém. Glória a Deus. Se é para Ele, faça o seu melhor. Amém. A Ele a glória.